Olá, olá, muito boa noite. Estamos aqui, então, para mais uma websérie. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas transgênero, né? A gente sabe que nós estamos numa evolução incessante, né, com relação ao ser humano e a compreensão que envolve os comportamentos humanos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, aqui sobre a nossa experiência na execução da pena no sistema penal aqui do estado do Rio Grande do Sul. Especialmente hoje nós vamos tratar, então, do sistema penal para galerias de transgênero. E nós vamos ter aqui a alegria de termos conosco pessoas incríveis, duas mulheres incríveis, que estudam aí, né, a parte da pedagogia sistêmica, do direito sistêmico, dos comportamentos sistêmicos, sob a ótica, então, de Bert Hellinger. Como é vista, né, essa condição de ser e estar, né, numa escolha de gênero que é diferente, né, da natureza, enfim. Naturalmente acaba sendo diferente, né? E como a gente trabalha com isso, como é o nosso olhar para essas decisões, para essas escolhas, são de fato escolhas? Até que ponto realmente são escolhas conscientes? Até que ponto existem por trás dessas escolhas toda uma história familiar, todo um sistema familiar que conduz, muitas vezes, a essa decisão? Então, nós já estamos chegando aqui bem pertinho do nosso horário e eu já vou aqui entrando e chamando as nossas convidadas de hoje. Cília, Maristela, sejam muito bem-vindas. Oi! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Pontualíssimas. Bom ver você. Cadê Marilisa? Olá. Maristela. Olá, Cadê? Maris. Ainda não Oi. chegamos. A câmera dela acho que virou. Não virou, não? Acho que tem que apertar ali no botãozinho para aparecer você. Vai entrar, deixa eu convidar de novo. Aí. Que alegria estar aqui de novo com você, Lisandra. Eu sou sempre grata, porque é sempre tão bom. Eu aprendo tanto contigo sempre, viu, Gracília? A gente aprende, é uma troca mútua, né? Nós aprendemos sempre. E assim, eu costumo dizer que você faz um trabalho aí no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que realmente é muito precursor, é muito vanguarda e, acima de tudo, corajoso, né? É muito corajoso. E eu botei no grupo da minha família a live, né? Eu achei tão interessante que teve uma prima minha que falou assim, nossa, mas que tema difícil! Que tema difícil que você vai falar, prima. E eu acho assim, é interessante que muitos têm um olhar sobre a dificuldade, né, do que esse tema realmente carrega. E uma dificuldade, não é só falar, é uma dificuldade todo o tema, né? Desde como você encontra a questão do transgênero na sociedade hoje, e como você olha para isso e como você cuida disso, né? Como você tem coragem. Olha ela aí, tudo bem? Deu certo. Olá, tudo bom? Tudo bem? Oi, Virou minha câmera. Mari. Tudo bem, boa noite. Tudo bom? Bem-vindas. Obrigada. Nós estamos aqui, então, já com vários dos nossos participantes. Eu gostaria só inicialmente, gurias, de apresentá-las, porque é uma honra tê-las as duas aqui. Então, obrigada. Falar que ela fica gravada e a gente percebe assim que depois da live nós temos centenas de ouvintes que depois não puderam estar, né? Nossas lives da nossa websérie já contaram com 300, 400 visualizações. Então, eu quero deixar registrado, né, aqui o currículo dessas mulheres maravilhosas, para quem puder depois, então, assistir, né, esse tema fascinante, fantástico, desafiador, e que a gente trata com tanto carinho sempre.
Bom, a Gracília, então, ela é doutora em Ciências Sociais e Jurídicas, né, por Buenos Aires, pós-graduada em Gestão Pública Sistêmica, também é pós-graduada em Direito Tributário, diretora de movimentos pedagógicos, presidente da Academia Brasileira de Filosofia Sistêmica, presidente da Comissão de Justiça Filosófica Sistêmica, OAB Meier, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, querida. Obrigada, Mirastela, por estar aqui também com a gente. É sempre uma honra falar com vocês e assim, eu costumo dizer que antes de eu passar pela filosofia sistêmica, eu já tinha um olhar para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de muito orgulho, porque vocês são precursores em diversos tipos de decisões, numa metodologia de olhar o direito de uma forma bem vanguarda e, assim, era um tribunal que eu pesquisava muito para colocar as jurisprudências nas minhas peças, né? Vocês chegam antes nas coisas e não é surpresa para mim que vocês tenham chegado antes nesse tema. Prazer estar aqui. Obrigada. A Maristela, a nossa pedagoga, que trabalha conosco, então, Gracília, né, nesse projeto Justiça Sistêmica aqui no Sistema Penal Socioeducativo. Ela é psicopedagoga, educadora excêntrica, facilitadora de biodança, formação e identidade dos 4 elementos, neoxamanismo, neurociência, projeto monitorado, coach, Practitioner e Master em PNL, programação neurolinguística, terapeuta familiar neurolinguística, cuidadora prânica, curadora prânica, psicoterapeuta prânica, psicoterapeuta com cristais, hipnóloga, e a lista é muito grande aqui, né? E especialmente a consteladora também, né? A Maristela, com suas formações, já formou mais de 500 alunos. Então é um orgulho termos vocês duas aqui hoje, com essa visão sistêmica. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço por estar aqui e por ter te conhecido, doutora Lisandra, porque para mim eu amo desafios, né? E eu não sou da área do direito. Eu não entendo muito como funcionam as questões do direito, nem as palavras usadas, né? Que tem umas palavras específicas. E aí eu me deparo trabalhando, né? Com esse movimento junto com a justiça sistêmica. E eu sou muito grata por você ter me provocado, né? Porque quando acontece isso, foge do nosso mental. Há uma força maior que nos impulsiona para que a gente siga. Para o nosso propósito de vida, né? Sim. Então, eu estou muito grata por estar aqui com vocês, com a Gracília, com você. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada, gratidão. Então, falando em desafio, né, a minha proposta hoje é justamente nos desafiarmos nesse tema, né, tão sensível, tão delicado, eu diria. Vejam bem, parece paradoxal, né, a gente está falando aqui numa condição, né, numa escolha ou não, e esse é o primeiro ponto, Gracília, que eu gostaria de falar contigo, realmente há uma consciência nessa escolha da decisão do transgênero. Como é que você vê isso no viés, especialmente hellingeriano? E depois eu gostaria que a Maristela complementasse essa visão, justamente no desafio que está sendo, né, nós conseguirmos trazer ao centro, né, essas mulheres, e assim elas querem ser chamadas e são com muito respeito, de fato, né, a alma, elas ventilam isso de dentro, né, essa necessidade de se sentirem assim, né? E de fato a gente acaba, né, com o decorrer do tempo do trabalho, a gente acaba se apegando, eu diria, de uma forma assim mais espiritual, não do apego, mas criando um carinho especial realmente, porque a gente olha além do que está ali, a gente olha além dessas escolhas e a gente consegue enxergar ali uma alma, né, com muita humanidade. Então, Gracília, por favor. Bom, é um desafio realmente. Eu vou começar dizendo algumas coisas assim que para mim foram muito profundas quando eu comecei a estudar filosofia hellingeriana e comecei a observar os comportamentos através do viés do que Bert trazia para a gente, do que Bert Hellinger trazia para a gente, né? A formação de Bert por si só já é muito
assim, antagônica, digamos assim, a esse tema especificamente, já que Bert era um padre, né? Então, sob o viés da religião católica, durante muito tempo, isso foi uma questão debatida e não aceita e socialmente punida e até, digamos assim, malificada, né? E endemoniada por conta dos dogmas que a religião traz, e especificamente a religião católica. Então, eu vislumbro que para Bert, que tinha esse viés educacional dele, de padre, né, que para ele também tenha sido muito difícil observar o que ele observou. E mesmo assim, ele observou. E quando a gente faz a formação sistêmica hellingeriana, uma das coisas que a gente fala é sobre os abortos existentes numa família que, de um outro sexo, que você, embora não saiba que esse sexo foi o que efetivamente foi abortado, o outro filho que vem posteriormente vem com um estigma, com uma aura, com o espectro, seja lá o que for, com essa força daquele sexo que não chegou à vida. Né? Isso é uma das coisas que Bert falava. Bert também falava sobre a questão de se colocar no preconceito por amor à família. Eu conversando com o Décio recentemente sobre isso, ele falou assim, Gracília, tem um livro de Bert que não foi traduzido para o português, que Bert fala especificamente isso. Ele diz que a pessoa, quando se coloca nessa posição inconscientemente de gostar de uma outra posição que não aquela formatada do seu próprio sexo, ela intuitivamente se coloca num lugar de preconceito da família, totalmente de forma inconsciente, para honrar coisas que aconteceram desastrosamente nessa família. Então, vou dar um exemplo clássico. Aconteceram diversas, eu não gosto nem dessa palavra, mas desgraças numa determinada família. Roubos entre irmãos, desordens sexuais entre cunhados, aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer, os segredos familiares, furtos diretos entre pessoas, entre pais e filhos, assassinatos, suicídios, coisas drásticas que podem vir a acontecer numa família, exclusões dantescas. Em algum momento, vem um membro da família e diz, aqui eu paro a minha reprodução. É inconsciente. E para eu parar essa reprodução, eu me engajo a uma outra pessoa do mesmo sexo, impossibilitando assim a reprodução. Né? Então, isso é consciente, ele faz isso? Óbvio que não. Mas isso não é correto você afirmar isso, Gracília. Vejam bem, não é uma afirmação. Isso são estudos que Bert fez, foram observações que ele fez, né? Evidências que ele fez e que, na medida do possível, ele vai... Da repetição, né? Da repetição de coisas que aconteciam. Nos grupos de terapia que ele trabalhava. Né? Exatamente. Obviamente que existem diversos outros estudos no âmbito da ciência, no âmbito da medicina, da psicologia e da psiquiatria, inclusive, que vão falar de outras coisas, porque nunca é só uma coisa. Né? Nós não podemos partir do princípio de que é só isso, que a constelação fala, o Bert falou, ele estava certo, era aquilo. Não é. Nunca é só uma coisa. Só vou te interromper, só fazer um parênteses, que lembraste do Décio na nossa live com ele. Ele falou algo que realmente, assim, o empirismo não significa que não existiu. Não é porque não foi passado por um processo metodológico de uma ciência, como de uma ciência dura, por exemplo, ainda que se faça ciência também espiritual, e já se tem ciência espiritual, mas o empirismo, o paradigma, ele vem justamente de repetições de padrões que são evidenciadas em determinado espaço de tempo por um determinado grupo de pessoas. Isso é paradigma, isso é modelo. Então, pode dizer, bom, é empirismo, né? Ok. Não. São evidências. Isso, se fosse tão fácil isso, nós não teríamos a jurisprudência como base do direito, né? Perfeito. Então, na verdade, essas observações que foram muito sábias por parte de Bert colocaram a gente num outro lugar. E a gente, que eu digo, os operadores do direito que começaram a estudar essa filosofia. E é óbvio que a gente não dá para você falar sobre uma causa e efeito, né? Se você for falar isso no mundo de hoje, onde nós estamos sofrendo tanta polaridade, tanta polarização de todos os assuntos,
Qualquer assunto vira uma polarização, vira uma situação. Eu não gosto desse lugar de afirmação. É um lugar de observação. Mas dentro desse lugar de observação, eu vou dar um exemplo na minha própria família. Eu tenho exemplos na minha família de famílias inteiras de filhos homossexuais. Um casal que naquela família teve todos os filhos com a sexualidade trocada. E aí você vai me dizer assim, foi criação. Foi costume. Isso foi... Até porque o hábito que a sociedade tem é de penalizar um comportamento diferente e de estigmatizar esse comportamento, né? Então, esse tipo de conceituação, para mim, foge a qualquer observação flexível das coisas, né? Então, o que eu observei na minha família, que tem esse tipo de ocorrência, é que lá para trás, e ela tem um histórico muito lá para trás, que se repetiu diversas vezes, em diversas oportunidades, roubos entre familiares, furtos entre familiares, furtos de coisas, de brigas. Vamos lá que eu vou dar um exemplo. Terras, sociedades, um acusando o outro, né? Alguém que não era da família e, de repente, um cunhado que furta coisas daquele outro eixo familiar, e esse cunhado constrói uma família com a própria irmã daquele outro ente, e nessa família nascem todos com sexualidade diferente. E isso eu estou falando não é de uma geração, não, eu estou falando de geração de 1800 em diante. Eu fiz um estudo muito adequado sobre isso, e é impressionante. E aí vai desembocando nas disfunções, digamos assim, né? Eu não gosto dessa palavra também não, mas vai desembocando nesse tipo comportamental, né? Então, o que eu costumo dizer dessa observação é o seguinte: não tem nada com mais amor do que se colocar em sacrifício por sua família. E o transgênero e o homossexual, a troca da sexualidade, ele se coloca nesse lugar. E aí eu não estou entrando em questionamento se é certo ou se é errado. Ele, por amor à família dele, se coloca nesse lugar, inconscientemente. A observação é muito clara, é uma forma completamente inconsciente. Ele se coloca nesse lugar de muito amor. E aí eu acho que só tem uma maneira de você, vamos falar o português meio chulo aqui, de consertar essa bodega. É você honrar esse destino com todas as forças e com toda a sua coerência. É você olhar para esse destino, reconhecer ele como bom, válido, amoroso, incluso. Foi o que foi possível naquele momento para conseguir, talvez, vamos imaginar, que o próprio sistema, como um ente vivo que ele está tão atribulado com essas desordens de todos esses membros que vêm, que ele, como se desse um tilt, assim, né? Eu preciso organizar isso aqui. Porque, na verdade, família Stelling é reposicionamento familiar. Então, eles veem e está tudo errado aqui. Não se observou hierarquia, não se observou pertencimento, não se observou equilíbrio entre os próprios iguais daquele sistema. E aí o sistema meio que entra em colapso quando você tem essa repetição, né, que você diz dentro do próprio sistema, né? Então, eu vejo muito, assim, eu olhando de fora como observadora, eu gosto sempre de explicar quando eu estou em algum debate ou alguma palestra, uma conversa, eu sempre costumo olhar para a constelação familiar de fato como uma constelação, né? Que é, na verdade, constituída, ela só existe porque existem vários membros que participam dela, né? E ela como um ser, como um organismo, e isso a biologia e a própria física comprovam que esse organismo, dessas pequenas partículas, elas interagem entre si, e elas todas conhecem o movimento uma das outras, né, dentro daquele sistema. Quando uma dessas partículas, quando um desses membrozinhos, ele acaba se excluindo ou desordenando dentro dessas leis universais, que elas regem, na verdade, a harmonia das relações, porque as relações precisam estar em equilíbrio, elas precisam estar cada um no lugar de quem chegou antes, e elas precisam incluírem a todos. Então é como se um desses membrozinhos estivesse deslocado ali e todos passam a olhar para eles, porque eles sabem que sem aquele ali o sistema está em risco,
de sobrevivência, né? Então, tudo é pela sobrevivência do sistema. Só que aqui, nesse caso das múltiplas desordens, o próprio sistema reconhece aquilo como um colapso, né, do sistema. Então, é uma forma de sobrevivência do próprio sistema, né? Porque a desordem ali... Lisandra, analogicamente, eu gosto de trazer para esse viés da questão transgênero e da homossexualidade uma coisa que a gente vê muito profundamente nas famílias que estão descompensadas pela esquizofrenia ou pela loucura, né? Quando um membro da família surta, é óbvio que o sistema todo surtou e se resume em uma pessoa que é geralmente a mais frágil, a mais sensível, que surta, né? Isso acontece com a questão que nós estamos observando do transgênero e da homossexualidade também. E o que é interessante que acontece com os demais membros no caso do surto psicótico ou da loucura, quando ela toma um sistema familiar? O sistema que está cada um no seu lugar fica satisfeito com aquele surto. Porque para aquele sistema não é interessante mexer naquilo ali, porque um já surtou. Então deixa aquele quieto surtar por todo mundo, que é mais ou menos o que você está falando, né? Ninguém quer se colocar naquele lugar, deixa aquilo ali, já se reequilibrou. E mal comparando com a questão, ou com todos os outros casos que vão reequilibrando os sistemas, é bem isso. Quando acontece uma cisão da sexualidade, quando acontece um surto psicótico por conta de uma esquizofrenia, o sistema se acomoda. Se acomoda porque aquilo é necessário para esse reequilíbrio aí. Claro. Né? Então, assim, tem muita gente que gosta de dizer, mas não existe equação certa, Gracília, para a sexualidade. Isso não é escolha, isso é como é. Ok, e é isso mesmo. Isso é como é. Só que, se nós formos olhar fisiologicamente, cientificamente, isso não é o que teoricamente estava previsto. Nós temos diversas qualidades humanas hoje por conta dessa sexualidade transgênera. Nós temos diversas, mas isso não era o que cientificamente, hormonalmente estava previsto. Né? Nós vamos continuar com esse olhar de preconceito, não é quase como se fosse um preconceito estrutural, porque ele diz respeito à nossa condição humana. Claro. As pessoas gostam muito de falar sobre a questão estrutural dos negros, das mulheres, do preconceito. A questão do transgênero e da sexualidade é mais um assunto estrutural, porque nós não estamos ambientados à diferença científica de uma terceira ou de uma quarta qualidade humana. Mas ela tem que ser acolhida como uma coisa que faz parte do sistema e do reequilíbrio como um todo. E nisso que você fala, Gracília, é muito importante assim, a gente estudar um pouquinho da epigenética, né? Porque aí a gente passa a entender onde estão essas informações que acabam nos levando a alguns determinismos de padrões. E essas informações, elas vêm justamente no campo da nossa célula, naquele campo, naquela parte vazia da nossa célula. E é ali que estão todas as informações, né, que informam o nosso campo. Né? Então, não há uma mudança genética, mas há uma mudança no nível de informação, que é a frequência celular. Né? Então, e aí é que a epigenética vem já comprovando, né, que nós, na verdade, somos sim energia e, portanto, apenas 20% das doenças têm origem genética. 80% são de epigenética, ou seja, das influências que nós temos, não só do ambiente, não só da alimentação, dos comportamentos, do estresse, mas também dessas informações genéticas, que aí sim, porque elas vêm do nosso sistema, digamos assim, mórficas, mas genéticas, porque elas vêm do nosso sistema. Então vejam que o nível de compreensão, quando a gente começa a ampliar, e Einstein já dizia, né, quando uma cabeça se abre para algo novo, não volta ao tamanho normal. E não tem como, porque na medida em que a gente começa a olhar para a ciência, o ano passado eu participei como ouvinte, claro, de um congresso de medicina e espiritualidade promovido pela UNB em Brasília, e ali todos os palestrantes eram pós-doutores em medicina genética e biologia molecular. E todos assentes em dizer
que a epigenética, na verdade, é a ciência do futuro, porque pouquíssimo se sabe, mas esse pouquíssimo que já se sabe já mostra o quanto nós somos influenciáveis e adotamos posturas físicas, fisiológicas, mentais, psíquicas, a partir do que está na memória ou nesse campo de informação que nós temos celular. Isso é energia, não é matéria, não é gen, não é o que se pode pegar, é o que não se pode pegar, o que chamam de espiritualidade, de energia, o nome que se queira dar para isso, né? Então é muito rico quando a gente consegue, né, fazer esse diálogo de fontes, porque não é algo louco da cabeça de Bert. A evidência apenas mostrou que a ciência também já está comprovando. Isso corre no nível de informação. De informação. E é tão interessante você falar isso com relação ao transgênero, que quando você, num trabalho, seja qual for, pode ser um trabalho psicológico, um trabalho sutil de constelação, um atendimento de qualquer pessoa com uma questão de transgênero ou de homossexualidade, quando você começa a falar, mesmo que você não esteja trabalhando com uma constelação, mas só no atendimento, quando você começa a falar para aquela pessoa a razão daquilo que ela hoje vivencia como sendo uma possível escolha, que não é uma informação de epigenética pessoal interna dele. Mas quando você começa a falar do que aconteceu ou do que pode ter levado a ele estar naquele lugar, é impressionante como todos se emocionam, caem em choro compulsivo e entram em sintonia com o que realmente aconteceu. E no final olham para você e falam: agora faz todo sentido, agora eu me reconheço e sei o motivo. Então é impressionante como isso reverbera imediatamente no corpo daquela pessoa. Eu já tive alunos, adolescentes, com questões sutis de estar percebendo que a escolha ou que o momento dele era outro. Ele estava naquela transição da sexualidade no início da adolescência, e quando você fazia um trabalho pequeno com ele, dentro de sala de aula, garotos de 15, 16 anos, mostrando o viés harmônico que poderia receber, sem culpa daquilo tudo que para ele era um peso, era impressionante como ele se libertava e falava: caramba, é isso mesmo. E a culpa toda saía. Né? E aí você fazia a pessoa entender, o garoto, no meu caso, que eu trabalhava com adolescente, ele entender: você está aí e é um lugar de muita honra. E é muito legal você estar aí, pela sua família e por amor. É muito louco a gente falar sobre isso. É como se retomasse a força, né? Retoma a força de ser e estar naquele lugar, né? De ser, estar e tomar a compreensão que é tão do que excluído, né? Porque ele já vem se sentindo excluído, né, Maristela? A gente percebe, né, essa exclusão ali. Conta um pouquinho para a gente aqui. Tá. Né? Uhum. Então, ouvindo vocês duas falarem, vocês percorreram vários viés dentro dessa questão toda, né? Toda essa questão filosófica, antropológica, física. E eu vou um pouquinho mais além. Eu vou além do pênis e da vagina. Pelas minhas vivências, pelas minhas amigas trans. Eu tenho amigas trans que têm 80 anos, 60 anos, ou mais jovens. E essa conexão de alma, tudo que é e pode ser ou não existe mais. E quando eu aceitei o desafio para me encontrar e falar com essas meninas, né? Eu estava pronta, porque eu fui além. Porque eu me coloquei humildemente numa condição de aprendiz. O que eu tinha que aprender com elas? E quando eu chego, eu pergunto assim: como vocês querem ser chamadas? Nós queremos ser chamadas de meninas.
Então, serão meninas, porque a alma é menina. E o que mais se vê dentro dessa questão dos nossos estudos, nossas tomadas de consciência, é a necessidade de serem olhadas e aceitas pelos seus pais. É o primeiro caminho. A gente observando que há aquelas que conseguiram ter esse sim do papai, esse sim da mamãe, ficou mais leve. Porque todos os atos que foram cometidos, não sei o porquê que estavam lá, como eu sempre falo quando trabalho com eles e com os outros grupos, né, dentro da justiça, dentro dos presídios, eu não sei nada deles, não sei nem porque eu não sou da área do direito. Não é essa conexão que eu tenho com eles. Não sei o porquê eles estão lá, o que eles fizeram. Mas nós estamos quase encerrando o projeto e o que vem é assim, ó. A minha mãe veio me visitar, meu pai veio me visitar, meu irmão. Ah, agora eu quero sair daqui, porque eu estou fazendo uma oficina de salgados, porque a minha mãe vai abrir uma confeitaria e quando eu sair daqui, eu já tenho como fazer. Quando diz assim, quantos anos que eu não via a minha mãe, quantos anos que eu não via meu pai, eles estão vindo nos visitar. Meu pai me aceitou. Mas o importante é o seguinte, que quem faz o movimento são eles, escrevendo cartinhas, né, doutora? Escrevendo cartinhas para a família, escrevendo cartinha para o pai, escrevendo cartinha para a mãe, para os irmãos. Aí tem muita questão assim cartas sistêmicas, né? Cartas sistêmicas. Sim! Porque todas elas, depois elas nos contam, Gracília, e todas elas colocam algumas frases de solução ali, as frases curativas, na carta. Muito emocionante a gente ver o feedback que elas têm a partir da mudança de postura que elas têm, da forma delas comunicarem, né, Maristela? E é tão interessante porque no momento que elas relatam, quando eu chego assim na semana, eu digo, e daí? Qual é a tomada de consciência durante toda essa semana? Nem te conto. Você sabe que eu falei uma frase para minha colega, uma frase sistêmica, eu vejo você, né? Depois a doutora vai falar sobre isso também. Eu vejo você. Ela ficou me olhando, eu disse assim, mas você nunca me viu? Ela disse, dessa forma, não. Né? Então, o que é aceitando a sua condição, porque eu sinto que elas só aceitam a condição delas quando os pais dizem sim para a condição delas. E quando os pais dizem sim, elas ganham força para fazer um movimento para a vida. Querendo sair, né, querendo assim com planos, com o futuro, imaginando situações depois que eu sair daí. O que eu vou fazer? Mas o mais relevante, né, Maris? A gente ouviu de delas um dia que agora ela tinha vontade de sair de lá de dentro. A partir do reencontro interno com o pai e com a mãe. Podemos imaginar que nesse momento ela ganhou força para ir para fora de novo, sair de lá, porque lá elas estão protegidas, queira ou não queira, é uma proteção. Porque a marginalização, a exclusão é tanta que elas vivem com muito medo. Até lá dentro eles têm medo. Né? É um medo de tudo que aconteceu, são essas memórias dos destinos difíceis que tiveram lá, que levaram elas para dentro da cela. Né? Essas memórias, elas vêm muito forte. Então, elas não vão querer sair de lá até elas não terem a segurança. E essa segurança vem com o pai e com a mãe. E outra coisa, dentro dessa filosofia de Bert, que é maravilhosa, fantástica, então, eu não conheço meu pai e minha mãe, mas
elas aprenderam que o papai e a mamãe estão no coração, que é fruto desse amor. Independente do que aconteceu, a vida chegou. E ela é fruto desse amor. E nessa consciência que se abre para a vida, que se abre para o mais. Então, é isso que nós precisamos olhar. Sair dessa visão linear e entender que nós somos muito mais do que uma visão linear. Essa conexão com a espiritualidade, com Deus, seja com o que a gente imagina, né, que seja, né, ela vai além de um pênis e de uma vagina. Ela vai entender que um encontro do espermatozoide com o óvulo nasce o que é de mais sagrado. E é nesse sagrado que a gente vai trabalhar, que a gente vai buscar, que nós vamos conectar. Né? Maristela, você está falando um negócio muito interessante, que quando eu dava aula no Jardim Botânico para adolescentes em risco social grave, alunos de 15 até 18 anos, muito violentos no modo de falar com o professor, já chegavam batendo cadeira, né, que a gente chama, né, com uma certa violência interna. A maioria das vezes, todo mundo tem mãe, mas ninguém tem pai, né? O pai não reconheceu, o pai não desejou, o pai não via e tal. E tinha uma fala que me chamou muito a atenção, que era uníssona com os meninos, era muito assim, meu pai não me desejou. Isso era meu pai não me desejou. Eu não sei quem é meu pai não me desejou, não tenho o nome dele na carteira de identidade, meu pai não me desejou. E aí aquela frase foi ficando recorrente no meu ouvido, meu pai não me desejou. Um dia eu fiz uma dinâmica com eles e perguntei para cada um deles. Eu acho muito interessante trazer esse que é uma coisa simples, mas vem dessa fala, meu pai não me desejou. Aí eu virei para os meninos e falei assim, vocês têm ideia como vocês nasceram? Vocês podem cada um dizer como vocês nasceram? Ou como é que vocês imaginam que você e o seu pai e a sua mãe se encontraram para ter vocês? Aí eu fazia com que cada um viesse num palquinho que tinha ali e dissesse como ele imaginava que ele tinha nascido. Aí a maioria falava assim, meu pai deve ter tomado uma cerveja, né, lá no bar, aí chegou, puxou minha mãe lá pelo braço. Eu falei, mas e aí? O que ele fez? Deu uma dançadinha. E aí? Não, e aí ele deu uns beijos nela. Bom, mas e aí? Aí levou ela para o canto e eu falei, e aí? O que aconteceu? Aí, papum, né, professora? Ele foi lá e fez aquele negócio. Eu falei, tá, mas nesse momento, como é que você acha que ele estava? Aí ele falava assim para mim, ele estava excitado. E ele tinha desejo? O senhor acha que ele tinha desejo? Você acha que ele tinha desejo? Tinha, que senão ele não ficava excitado. Eu falei, então você foi desejado. O que aconteceu depois, que é a responsabilidade que o seu pai pode não ter tido, porque ele estava infantilizado num medo latente daquela criatura que iria nascer, isso não é falta de desejo, isso é medo da responsabilidade. São outros 50. Mas que ele desejou e estava lá com o Pepel e a Pepeca lá junto para fazer tudo direitinho como tinha que fazer para você nascer. A Bianca aqui, é incrível, Bi, obrigada. A Bianca, aí, essa consciência, quando eu falei do desejo, que ele já sabia exatamente como é que foi feito tudo, que ele falou assim, o meu pai me desejou. A consequência do óvulo fecundado, ele teve medo. Eu falei, pois é. E só por isso você já é maravilhoso, tá aqui, né? Então, é a forma como você está acostumado a dizer que não foi reconhecido. Eu não fui reconhecido, meu pai nem quis lá. Eu falei, você já reparou o quanto de medo ele deve ter tido para ir lá te reconhecer? Você já viu quais foram as questões que estavam no entorno dele? Ele podia ser casado com outra pessoa, não podia nem estar repetindo um assunto de traição da mãe dele com o pai, etc, etc. Mas e daí? Né? E daí? Mas, Guacira, e daí é importante também a gente ter um olhar mais ampliado para aquelas que também
não tiveram esses destinos difíceis, né? Quantas maravilhosas, né, que foram olhadas pelos seus pais, que estão fazendo um movimento lindo, com tanta sensibilidade, com tanto amor, com tanto, né, dentro disso, lutando para que elas não sejam tão excluídas dentro da sociedade, né? Dentro de uma sociedade, dentro da sua própria família, né? Lutando para que, às vezes, assim, tendo até, porque elas têm uma necessidade muito grande de se expor, daí todo mundo diz assim, vem aquele julgamento, elas se expõem demais, elas são inquietas demais, mas esse movimento é para dizer, olhem para mim, olhem para mim. E esse olhar para mim é o primeiro para o papai, primeiro para a mamãe. Olham e dizem sim para a condição, toda o meio vai dizer sim também. Porque a questão da exclusão, ela acontece lá dentro da casa, né? Eu E estava... quando ele... Pode Desculpa, falar. Mari. Não, Não. conclui. Depois eu quero entrar nesse ponto. Então, assim, ó, quando o papai e a mamãe tomarem no coração, porque não adianta tu dizer assim, meu filho, você agora é minha filha, daqui. Mas tomar esse filho, essa filha, né, respeitando a condição. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil. Porque nós temos toda uma estrutura e um sistema atrás. Nós temos toda aquela concepção linear, aquele aprendizado, aquela inteligência linear que vem de lá. E dá esse salto quântico, dizer, não, eu aceito a condição do meu filho. Então, isso também nós precisamos olhar, né? Ter bons olhos para isso. Então, quando a família diz sim, de coração, nossa, são as criaturas mais criativas que eu já conheci na minha vida. Essa parte da exclusão, né, Maris, que tu tá te referindo, e da inquietude delas, da necessidade de exposição, de expor, de mostrar, né? O que a gente vê nesse grupo que a gente trabalha especificamente, né? Então, são as galerias das trans, na penitenciária estadual de Charqueados, é uma penitenciária masculina, mas elas têm uma galeria para elas ali. Bom, inicialmente, né, a gente está falando aqui, a gente começou pelo fim, né, Maris, porque a gente começou hoje falando dos resultados incríveis que a gente tem com o grupo que a gente ficou. Mas, assim, foi muito desafiador, gente, por quê? Porque elas têm essa inquietude, essa necessidade de dizer, olhem para mim, dizer eu sou assim, eu preciso ser aceita assim, porque eu fiz por amor, né? Então, elas mente assim, fora que, né, a grande maioria, eu não vou chutar índice, mas eu diria 90% das que estão lá tem além do delito, né? O delito foi ocasionado pela drogadição, pelo estado da drogadição, além do tráfico, né? Aliado a furtos e roubos e tudo mais, mas o que prepondera é o consumo de substâncias entorpecentes. Então, nós tínhamos 24 quando nós iniciamos as oficinas, né? E hoje nós estamos assíduos com entre 6 a 8. O que a gente percebe? Essa inquietude do ser, mas que vem já por uma certa degradação psíquica, né, da drogadição muito acentuada, do medicamento muito acentuado, né? Então elas têm uma dificuldade de concentração, uma dificuldade de ficarem paradas, de ficarem prestando atenção. E uma coisa que eu percebi logo no primeiro dia, que já modificou bastante, mas que eu notei no primeiro dia, que eu estive lá, a Maris ainda não estava, que eu fui apresentar o projeto. Assim como elas têm a diversidade que as une, né? Essa mesma diversidade exclui uma das outras, inclusive por atos de violência emocional. Então, elas se xingam, elas se agridem com palavras violentas, né? Entre elas, assim. Bom,
a gente muitas vezes a gente imagina que como possa ser, mas a gente só vai saber quando estiver junto, né? E acho que é por isso que eu tenho esse sentimento de gratidão e de carinho, né, por elas, por tanto que mostraram do que é estar nesse lugar, né? E do quanto a paz é difícil de ser encontrada internamente, porque elas ainda não encontraram a paz que vem do amor, de se sentir amadas, né? E o maior desafio, assim, gente, foi realmente a gente conseguir que esse grupo que conseguiu ficar, e eu diria que esse grupo que ficou, é porque são as menos prejudicadas, eu diria, em nível psíquico mesmo, né? Assim, até cerebral, eu diria, porque tem casos muito de uma degradação fisiológica muito grande, né? Eu queria falar uma coisa sobre isso que você falou, sobre a questão que você... Pode falar, pode falar. Né? Então, o que eu queria dizer é que, apesar disso, né, dessa degradação que elas chegam no nível dessa exclusão que vem tanto que elas, daqui a pouco elas estão se autodestruindo dentro dessa exclusão, né? E o que a gente percebe é que, apesar disso, gente, elas têm uma evolução, elas têm uma capacidade de compreensão e de associar o bem que vem desse conhecimento interno, né? Então, é possível, sim. É possível. Gracília. Sobre a questão das brigas, né, entre elas e da dificuldade que elas próprias têm com as similares na mesma situação, né? E é muito fácil essa explicação pontualmente sobre essa ocorrência. Independentemente da questão do trans, quando nós somos nos colocando espelhados com situações que nos tocam profundamente, nós nos rebelamos e não gostamos, né? E você analogicamente vai para outras questões. Quando você quando vê o problema no outro, você toca no seu problema e aquilo é um espelhamento que traz a raiva, a ira, que você se desconcerta, que você não quer continuar vendo, porque aquela outra pessoa está trazendo uma questão profunda sua. E assim é com os colocados em situações análogas num cárcere, que quando se olham ali naquele espaço e encontram um semelhante que está na mesma questão, aquilo espelha uma dor profunda, que é: eu não queria estar aqui, neste lugar que inconscientemente eu estou, e estou com muita raiva de estar aqui neste lugar inconsciente, de ter feito inconscientemente essa escolha. Porque essa escolha inconsciente, que na verdade não é uma escolha, né? É quase uma imposição inconsciente, ela traz muita raiva, porque traz dor, traz o não reconhecimento, traz essa parte da família que continua punindo, apesar, veja que contraponto, apesar dela estar no lugar do preconceito por amor aos seus, os seus que estão recebendo a benesse, digamos assim, deste preconceito que reequilibra, desse lugar de preconceito que reequilibra, não tem nenhum reconhecimento ou gratidão àquilo. Ouvindo você falar, eu me conectei assim com elas, né? Nesses momentos que a gente está junto. É incrível como tu capta essa energia do afeto que existe por trás de cada comportamento, cada ato mesmo assim desconcertante. Existe uma energia de afeto muito, muito, muito grande. Então, tem jeito sim, vale muito que todos possam, né, se enganjar nesse processo, né, nessa filosofia, e levar para mais pessoas, porque tem sim. Então, assim, são pessoas, as características que eu sinto, né? Quais são as características que você mais destaca nessas mulheres trans? Primeira, a criatividade. Elas são extremamente criativas. O afeto, são extremamente afetivos, amorosos, carinhosos. Nossa, sim, sabe? Essa é a essência. Agora, os comportamentos, né, que nós precisamos ajudar, né, da forma e da maneira, com equilíbrio, para que elas se conectem com todos esses potenciais. Né?
E aí esse é o trabalho que nós estamos fazendo, né? E o incrível, né, Maristela, dos resultados é Uhum, que nós tivemos 8 encontros, né, até agora, né, uhum. 10 encontros, e essas que se mantêm lá, inclusive eu presenteei com um livro, né, que está aqui, Justiça Sistêmica, e né, o barato, né, Maris, foi que a Bárbara, né, uma delas que é super líder lá, contando que ela, inclusive, constelou. Eu constelei a fulana, a fulana, a fulana, ali com o seu livro. Gente, não tem maior presente. Não tem. Não tem. E um dia a Maristela não estava, a Maristela, aquele dia que ela falando que constelou a amiga que estava ali naquele dia. E ela Uhum. dizendo, como que tu se sentiu? Conta como que tu se sentiu. Mais leve, né? Gente, isso para mim não tem maior presente, sabe? Não tem, porque assim, ó, o que ela conseguiu absorver que fez tão bem para ela, no aperto da galeria, que chegou a colega nova numa situação muito triste, né? Ela foi lá e eu não faço ideia como que ela utilizou, né? Mas o fato é que eu já tinha feito uma constelação interna com os bonecos, na verdade, com elas, numa das vezes que a Maristela não pôde estar. E ela, assim, a mente, eu acho que a mente dela fotografou todos os passos, né? Porque foi com ela. E ela disse que ela constelou a colega e que a colega ali afirmando que sim, que tinha se sentido melhor e tal. E aí, no último encontro, Maris, não sei se tu conseguiu ouvir, porque a Mari estava online, e ela falou que ela constelou o companheiro dela, porque elas têm os maridos nas celas, né? É permitido. Então, que ela constelou o companheiro e querendo saber se o projeto ia ter continuidade e se os companheiros poderiam participar também, né? Então, assim, tem alguns depoimentos, como o da outra, que falou assim que agora tinha vontade de sair dali de dentro, né? Uhum. Que agora a outra, a Andriele, que agora sentia o pai e a mãe, que agora ela conseguia acolher, né, tudo que foi, de como deve ter sido difícil para a situação de abandono, né, na lata do lixo. É toda essa situação que a gente, É, a gente se depara lá, né? São uhum. realidades, assim, muito difíceis, E realmente. outra coisa interessante que acontece quando elas falam de ir para fora, de sair, elas querem ir para casa. Elas querem ir para o pai e para a mãe. Isso que é lindo, maravilhoso. E Né? a história da avó, né, Ah, é. a história da avó que foi visitá-la. Ela recebeu a visita da avó, fazia 1 ano e 7 meses que ela estava presa ali. Ela, na verdade, cometeu um roubo, tá? Para poder ser presa para ficar com um companheiro. E sabia que ia conseguir ir, porque ela já sabia tudo como funcionava para estar lá dentro, né? Obviamente, depois se arrependeu, hoje jamais faria isso de novo e tal. Mas o fato Uhum. nunca recebeu nenhuma visita durante todo esse tempo. E o sonho delas é se arrumar para o pátio e receber a visita, no dia da visita, né? Que tem alguém que vai visitá-las da família. Uhum. E lá pelas tantas, foi o último momento da visita, a última chamada da visita foi ela, assim, nossa, pode ter algum engano, pois era a avó dela, né? Sim. E ela disse que ela não conseguia acreditar, porque depois de alguns movimentos sistêmicos que ela fez e das mudanças, que então ela estava dando um depoimento, né, dos movimentos que ela tinha feito, né, que antes ela era explosiva, que ela botava pavor na galeria, que ela que acabava fazendo os atos de violência, e agora ela está passando, desculpem a palavra, vou só reproduzir, por bunda mole. Né? Agora ela tinha virado bunda mole, que ela não se importava de ser vista como bunda mole, que É. agora ela estava no centro dela, olha só. E Uhum. recebi que depois de todas essas mudanças, que a avó dela veio visitar. Então, elas mesmas começam a ver, né, o efeito cascata que essa mudança tem, né? E isso que é a maior prova do que Bert falava, que é fenomenológico. É fenomenológico. É que nem a questão assim, ó, depois de ter feito a constelação lá, né, com Bauer, né, na turma do Bauer, aí o que aconteceu? Ele ficou sabendo que um irmão dele
né? Um irmão dele estava doente com leucemia e que estava sendo atendido também, estava fazendo movimentos sistêmicos para saber o porquê que ele estava nessa situação. Só que nenhum dos irmãos faz anos não se encontram, né? Eles se encontraram agora depois desse processo, é como diz o fenômeno, né? Que a grande alma da família foi fazendo um movimento que os dois irmãos, no mesmo tempo, cada um olhando para o seu sistema, numa condição, outra numa outra condição. Então, isso aí é fenomenológico mesmo, né? Então, E o último relato, né? A Maristela agora referiu, então, de uma experiência de um dos detentos lá da APAC, né? Que é uma outra associação prisional que nós temos aqui, né? Mas a outra experiência que eu tive a graça de gratidão intensa, assim, foi que um relato da diretora do presídio feminino Madre Pelletier aqui, ao examinador do Prêmio Novari, que esteve numa constatação lá, relatou a ele, eu não sabia ainda, ela disse, olha, doutora, eu só posso lhe dizer que depois que o projeto iniciou em março aqui, as agentes não apreenderam mais celulares e nem entorpecentes na revista das visitas. Gente, a gente trabalha numa penitenciária com 300 presas e esse grupo sistêmico, elas estão em perto de 15 ou 20. Sempre tem uma evasão, um dia uma não tá bem, a outra não tá, ou não sei o quê. Então vejam a profundidade que é a mudança de consciência dentro de um sistema, porque elas estão num sistema, de fato. Estão no sistema. Quando ela falou isso, eu fiquei assim de queixo caído, porque na hora, eu disse que é maior prova fenomenológica do que essa. Então, realmente, aí o Décio diz, a gente não tem que provar nada para ninguém, né? A gente não tem que provar, a gente só tem que apresentar resultados. E, bom, resultados nós temos muitos. Nós temos muitos resultados. Muitos resultados. Eu fico assim encantada ouvindo você falar assim, Elisandra, eu fico muito impactada com isso que ocorre, né? Porque o fenômeno, ele não dá recado de como ele vai acontecer. Ele vem por uma via que, às vezes, numa total contramão do que a gente acha que vai acontecer. E aí ele ocorre, né? Como esse efeito cascata entre as detentas, entre as famílias das detentas, porque isso reverbera em todas as famílias. Lá no projeto que eu trabalhava com oratória sistêmica com adolescentes em risco social, eu comecei a observar que as coisas iam em efeito cascata. De repente aparecia o alcoolismo. Aí o alcoolismo aparecia nas famílias de todos os adolescentes. Aí, de repente, aparecia a violência. Aí a violência aparecia em todos. E aí você vai tratando. É como se o tratamento viesse por conta dos próprios sistemas, que vão se acomodando, que vão se alocando. É muito interessante como isso realmente ocorre. Eu não tenho dúvida que a minha vontade só cresce de conhecer o projeto lá de vocês e de passar pelo Rio Grande do Sul e dar um pulo lá para realmente conhecer essa galeria. Seja muito bem-vinda. Porque isso é um trabalho que realmente tem que ter. Eu acho que essas oficinas de sistema penal, especificamente nas galerias trans, nos tribunais, nas carceragens dos outros estados, não existe nenhum tipo de trabalho assim. Eu acho que eu não conheço, a não ser o trabalho de vocês. Tem outros? Vocês têm conhecimento de outros? Eu não tenho conhecimento, Gracília, realmente não Também tenho. não. E eu posso dizer que, assim, é muito desafiador. É o maior desafio da minha vida. Assim, dentro da esfera, tô tirando o meu lado mãe, meu lado pessoal, né? Dentro do meu lado, assim, especificamente quando a gente se coloca à disposição do auxílio, né? Ou da ajuda, tô falando fora da vida do meu sistema familiar, do meu sistema, Lisandra, digamos assim, dentro da minha missão de alma, porque eu vejo isso como uma missão de alma, para mim, né? Estar em contato com esses seres humanos, eu tenho uma gratidão profunda. E eu posso dizer que sim, que é o movimento mais desafiador em termos de relacionamento humano que eu estou tendo.
Então, assim, é tão desafiador, Guacira, né? Eu, professora, né? Então, a gente vai com o planejamento, tá, o que vamos fazer? Então, eu fiz um planejamento inicial do que a gente iria trabalhar nos assuntos, né? E aí, então, terminar, porque é uma inquietude muito grande, mais que uma hora nem pensar. Então, elas ficam assim, no início, elas ficavam assim, 45 minutos, 50 falando, e talvez em 5, 10 minutos eu falava. Aí depois foi aumentando, aí eu já consegui falar 15 minutos, aí já consegui falar 20 minutos, porque aí começou o movimento interno, né, dessa escuta toda, né, dessa fala e dessa escuta, dessas trocas, que elas começaram a sentir necessidade de me perguntar, mas então, eu sou adotivo, ou eu sou primeiro filho, eu sou quarto filho, como fica isso? Meu pai e minha mãe são separados, não conheci meu pai, como fica isso? Né? Então foi assim, muito maravilhoso estar com elas. A pergunta, Porque, assim, a pergunta, né, Maristela, a gente já tá, olha, nosso tempo tá voando aqui. A pergunta de uma delas, Gracília, assim, então, a minha mãe e meu pai, eu posso dizer que a minha mãe e meu pai não estavam preparados para ser pai? Eu não tô até hoje preparada. É que eu falei para elas também, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também acho que quando tive meus filhos não estava preparada para ser mãe. Ninguém tá, né? Ninguém tá. A gente vai se construindo como mãe, né? Nossa, assim, Gracília, Maris, a gente poderia ficar aqui com certeza mais assim horas a fio, porque experiências, né? Vocês duas com essas experiências maravilhosas, a Gracília aí, nossa, fazendo maravilhas assim com adolescentes, né? Nossa, eu nem conseguiu falar do teu projeto aí com a oratória, com tudo que eles... Mas olha, isso vale a pena a gente falar só uma pincelada final em relação à oratória, para dar um fechamento em relação à questão do transgênero, também com a fala, né? A fala, a gente sabe no mundo sistêmico que tem muito a ver com os segredos familiares, né? Quando você fala acerca de não conseguir falar, quando a pessoa tem uma gagueira, quando a pessoa não consegue se manifestar em público, quando você tem dificuldade de colocar o seu pensamento em ordem, na maioria das vezes você anda atrás na ancestralidade daquela pessoa e você vai encontrar os segredos, as colonizações leais que você tem. Por exemplo, o índio, quando você tem na família das pessoas a questão do índio, do negro, do português, para admitir falar um inglês corretamente é difícil demais. Né? Então, você tem algumas dominações de civilizações, de colonizações, que são lealdades expressas, que colaboram para a dificuldade das falas em línguas. Né? E assim como as falas mal ordenadas são provenientes de segredos. Então, quando você vai na ancestralidade familiar e chega na questão do homossexual, do transgênero, em gerações lá para trás, que era um tabu, que era um verdadeiro absurdo você ter um familiar que era gay ou que era transgênero. Transgênero, então, nem pensar, porque isso não existia naquelas gerações muito lá para trás, você não falava disso. As pessoas não tinham essa liberdade. Então, isso era um segredo e impactava diretamente na questão da fala, nas gerações posteriores. Né? Aquele que se cala, aquele que não fala. E é muito interessante como você vê isso nos adolescentes de uma forma muito clara. Muito clara. Né? Aquele que é fruto de um adultério, e às vezes um adultério entre irmãos, entre primos, e é filho daquele adultério, e essa criança vem sem nenhum tipo de fala. Eu recentemente tive uma amiga que teve um primo que nasceu, só para historiar, né? Que nasceu com uma questão muito grave, e ele nasceu com os olhos fechados, sem nenhum tipo de movimento. E essa criança está crescendo com nenhum tipo de expressão. Ela está de olhos fechados e assim ela fica, sem movimento e sem fala e sem nenhum tipo de manifestação emocional, né?
E isso, a gente não tem noção da profundidade das máculas familiares que podem gerar coisas posteriores assim, né? Então, às vezes a gente... nós somos muito mais leais do que livres, né? Nós somos muito mais leais do que livres. Isso é uma verdade, assim, cada vez mais eu uso essa frase nas minhas aulas e nos meus stories. Nós somos muito leais e pouco livres, né? O transgênero, a homossexualidade, as questões de sexo não resolvidas, elas falam muito dessa lealdade expressa, né? Dessa lealdade inconsciente que a gente carrega. Era isso. Eu queria falar um pouco da oratória, porque era dizer o quanto é profundo falar sobre oratória e sobre questões sistêmicas da fala. É muito profundo. As consequências que isso traz para a fala das pessoas, proveniente de coisas que já se antecederam de uma maneira muito dura, é muito comum. É muito comum. E não ia ser diferente com as questões de sexo, né? Que trabalho lindo, né? Poder chegar numa constelação, ou mesmo numa atividade sistêmica e poder desvendar essa cortina, né? E trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de realmente entendimento, né? Porque muitas vezes a gente também é colocada numa sociedade em que diz eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e é isso aí, né? E a gente está aqui justamente para fazer o contrário, né? Para ter consciência do que nós somos, de onde estamos, por que estamos, né? E como nós podemos tomar a força desse pai, dessa mãe, que simplesmente devem ser vistos como os grandes e nós os pequenos. O só fato da vida já é o bastante. O só fato de nós termos sobrevivido, né, até a idade em que nós podemos comer com as próprias mãos e podemos fazer essas primeiras defesas é o suficiente. Então, efetivamente, a Bianca estava aqui lembrando, né, separar o pai e a mãe da função de pai e de mãe, né? Até que ponto o pai e a mãe têm a função, né? Eles têm o dever, né? Que é esse da sobrevivência, e até que ponto nós somos suficientemente responsáveis por nós, né? Como adultos. E isso muitas vezes é difícil, né? Em função disso mesmo que se faz todo esse processo, né? Desse assentir pai e mãe, porque no momento do assentir há a separação. Eu caminho por mim. E ouvindo vocês falarem aqui, eu senti a necessidade de a gente fazer um seminário, um workshop, falar mais sobre isso, né? Porque como eu falei para vocês, que eu não sou da área do direito, mas eu estou, né, dentro desse movimento, né, todo, né, da justiça sistêmica do estado do Rio Grande do Sul, eu senti assim, uma necessidade muito grande de a gente fazer um seminário, né? Quanto mais gente, mais pessoas tomarem contato, conhecimento de tudo isso que está se passando, nossa, que maravilha, né? Você sabe que você falou uma coisa que para mim vai de encontro ao que realmente eu penso que há a ser necessidade de um seminário, de uma coisa para debater mais sobre isso e até para elucidar, trazer à luz maior esclarecimento. Mas sabe que me bateu uma coisa aqui muito interessante? Como é interessante esse assunto todo da questão do trans, da homossexualidade, da sexualidade, e é o único projeto que eu conheço no mundo sistêmico acerca disso, que trabalha isso, ter nascido no Rio Grande do Sul. E aí eu vou fazer uma aspas nisso, por conta de um papo que eu tive hoje com uma terapeuta muito amiga, Nara Lousada, e ela é gaúcha, e ela falava sobre a família gaúcha, e aqui não está indo nenhum viés pejorativo, preconceituoso, mas de constatação, de estudo, de olhar de estudo, que é o olhar que a gente tem, né? Assim como no Nordeste existe um patriarcado, um autoritarismo, né? O homem gaúcho bate, é um homem das forças, né? O masculino, que esse masculino tem que ser exacerbado, o gauchão e tal. E esse mundo gaúcho não é propício a desvendar ou de oportunizar a flexibilização da sexualidade. E esse mundo gaúcho, assim como no Nordeste também temos muito isso, né? Desse pai que
vem repetindo aquela forma de viver de autoritária dentro do conceito da família, né? E talvez tenha vindo esse olhar da questão penal, vindo da carceragem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para olhar para essa questão com uma forma bem transparente e bem amena, da necessidade de mostrar para esse homem patriarca, gaúcho, que as coisas podem ser diferentes e por outras causas, e que não há necessidade de ter tanta violência e tanto nervosismo acerca disso, porque o nervosismo acerca dessa história só causa o nervosismo em retorno, que são Sim. as questões que os trans e os homossexuais trazem de revolta. Hoje, quando você leva à consciência uma pessoa que está nesta situação de trans ou de homossexual, a sua própria existência e a sua própria sexualidade, e como ele pode ser mais leve, como ele pode ser menos arraigado na violência e na raiva, porque o que a gente mais vê é essa violência e essa raiva. E não vamos tirar essa, digamos, razão, entre aspas, né? Porque é muito difícil estar nesse lugar desse preconceito todo, que inconscientemente ele se coloca, né? Então, quando você vai falar num congresso sobre a questão do LGBT, do trans, é muito difícil qualquer fala, porque é tanta violência que existe do lado de lá, de quem está nesse lugar, que você não consegue mostrar com tranquilidade o que a gente está falando. Mas quando você coloca essa pessoa para sentir e coloca essa pessoa em contrapartida com a sua própria ancestralidade para olhar para os seus pais, para olhar por que ele está ali, talvez seja muito mais fácil de se falar. E talvez a gente diminua o atrito dessas polaridades. Eu acho que essa ideia da Mari é muito boa. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, fazer um congresso, fazer um debate, aumentar isso até para os outros tribunais, Lisandra. Porque isso é uma ideia muito inovadora que não é copiada, cópia do bem, né? Não é copiada pelos outros tribunais e devia ser formatada, porque é muito difícil de você de lidar com esse problema. Isso é um problema que o Poder Judiciário tem, que as carceragens dos tribunais têm, e se vocês têm um modelo pronto, vocês têm que pulverizar isso. Sim, nós vamos fazer esse estudo e também eu conto com a Bianca está falando aqui que vai ser muito transformador, um seminário, entendeu? Fala nos sistemas familiares é fundamental. É verdade. Uhum. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial, porque, na verdade, essas oficinas lá na Galeria Trans só está ocorrendo, né, a partir de um atendimento ao pedido do secretário de Justiça. Vejam, o governo, né? Esse foi um pedido que veio do próprio governo, o Dr. Mauro Rauschid. Quando eu apresentei o projeto a ele, nós tínhamos necessidade de equipamentos, aparelhamento, para podermos algumas aulas fazer online, então eu me recorri a ele. E ele prontamente, né, nos recebeu com total parceria e pedindo, né? Eu já falava da APAC, do Madre Pelletier, de Guaíba. Uhum. E ele me pediu, né? E foi um pedido dele, justamente reconhecendo. Então, vejam também a mudança de paradigma que nós estamos tendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Vindo do Poder Executivo, do órgão de governo. Foi um pedido dele, Lisandra. Então, por favor, eu gostaria que você fizesse esse trabalho também na Galeria das Trans, porque elas são a exclusão da exclusão. E aquela fala dele me tocou tanto que eu me arrepio toda aqui. E eu se é para já, e já comecei a pensar em como poder operacionalizar isso, né? E a Maristela aceitou prontamente o desafio, né? Justamente assim, em razão de todo o contato dela com a pedagogia, de tantos anos lidando com essa parte educacional. Eu acho que a gente fez uma parceria incrível. Eu precisei estar presente realmente lá, eu me desloco por 1 hora, né? Nós temos o nosso núcleo de inteligência que faz a minha condução, porque Charqueados fica 1 hora de Porto Alegre. Então, eu preciso ter esse deslocamento de 1 hora de ida e volta, porque justamente essa inquietude delas, né, a gente percebeu que se tornava, né, elas digamos, acho que elas, não sei, alguma coisa muda quando eu vou, e eu acho que esse carinho recíproco, essa coisa, né,
E a gente consegue, depois que a Maris termina também a parte dela, a gente sempre termina com uma outra meditação, ainda tendo alguns pedidos delas. Então, a gente criou um vínculo, né? E isso de criar o vínculo, eu acho que aquieta, sabe? Dá uma calma, dá uma tranquilidade para elas. Lisandra, você falando em meditação, é incrível a capacidade que elas têm de se entregar e meditar. Agora, né? Mas foi um processo, né? Foi um processo. Elas Mas amam é que foi meditar. muito rápido. Mas é que, gente, pensa, Foi rápido. que nunca conheceu, que nunca ouviu falar, em 8 encontros, conseguir essa profundidade e esses movimentos fenomenológicos acontecendo. Então, que está acontecendo, né? Tem muita gente que diz, ai, não fala que é mágico, não fala que é magia. Não, não falo. Mas é o que acontece, ponto. Né? É o que acontece. E sim, elas estão conseguindo sentar e quando a gente entra, falo para elas do ponto zero, daquele centro vazio, como que respira, inspira, presta atenção na pausa, respira, presta atenção na pausa. Elas aprenderam a olhar, a sentir a respiração. Uma delas falou, doutora, eu tô aqui há 1 ano e eu nunca vi um momento de silêncio. E outra coisa, nos movimentos sistêmicos, né? A seriedade delas e uma respeitando a outra quando uma está no movimento sistêmico, o grupo todo se mantém conectado em silêncio. Mudou, né, Maristela? Mudou. Isso, eu estou falando dos resultados, né? Que a gente já conseguiu, né? Eu me lembro muito bem, Lisandra, quando você fez esse comentário a primeira vez comigo sobre essa oficina, e que você falou que você esteve na galeria logo no primeiro dia, eu acho, e aí uma delas, com muita arrogância e desconfiança, chegou para você e falou assim, mas você vai voltar aqui? Você quer dizer, a importância de você, uma juíza, ter ido até lá. É que elas estão acostumadas com o abandono e a exclusão. Então, Isso. perguntou se eu realmente estaria lá, ou se eu não ia lá e depois ia abandoná-las, né? Ou estar. Então, elas não estão acostumadas realmente, né? Se sentir olhadas. E tanto é que o mantra delas, no final, cada grupo cria a sua frase, o seu mantra, né? Para elas lá foi eu vejo você. Para elas foi eu vejo você. Na PAC, por exemplo, eles criaram um mantra eu escolho a vida, eu escolho viver. Lá na Madre Pelletier, elas escolheram eu não existo sem você. Que lindo, né? Então, assim, é realmente muito lindo, né? E no final dos nossos encontros, elas sempre querem fazer, a gente faz uma última meditação, uma delas a oração, que ela sempre faz uma oração, e a gente termina em roda, né? E eu vejo você. É muito lindo. É lindo, né? É apaixonante. É lindo mesmo. Por mais, eu tô achando engraçado você falar, não fala que é mágico, mas é mágico, né? Recentemente eu estive no Tribunal do Maranhão, e aí, fazendo uma apresentação para um grupo pequeno, eu peguei alguns objetos para fazer a demonstração e tal. Aí falei assim, sabe como é o nome desses objetos aqui? Aí o coordenador olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, são os Minions brilhosos. Aí ele olhou para mim, já tinha acabado, né? Aí ele falou, Minions brilhosos? Eu falei assim, você não tem noção, não é nada de... Era um controle remoto do ar-condicionado, estava fazendo com peças, né? Aí eles falaram assim, mas isso daqui para mim é o controle remoto, o celular. Eu falei assim, mas você não tem noção do poder disso. E na verdade, o poder da gente, né? O que a gente esqueceu que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Com um olhar, com uma percepção, com uma audição, com uma pequena fala. Como a gente esqueceu dessa capacidade intuitiva, dessa capacidade de amor, que a gente foi só se afastando, se desconectando. E é um exercício apenas e tão somente de reconexão. Reconexão com essas coisas todas, com esses elementos todos. Sim. Só isso. O essencial é simples, né? Bert fala, né? Sim, o essencial é muito simples. É tão simples que chega a ser bobo. Exatamente. E são leis universais, né? São leis universais que estão apenas despertadas, né? Por isso que é tão fácil, é tão leve, é tão fácil realmente
essa absorção de um conhecimento, e mais que absorção, é a aplicação no dia a dia delas. Num dia a dia muito difícil, que é estar convivendo lá. E sofrerem bullying lá dentro, porque elas estão estudando. Então, quando elas vão ir para a aula, né? E elas contam pra gente, né? Sim, esse comentário eu deixo com você. Elas adoraram, eu deixo com você. Sim. Isso é seu, eu deixo com você. Elas adoraram. Agora, tudo eu deixo com você. Elas são bravíssimas. Elas são bravíssimas. Gurias, muito obrigada. Minha Obrigada a gratidão vocês. profunda. Foi muito bom estar aqui. Obrigada a todo mundo que está aí. A Jane, da minha comissão, que está aqui presente. A Michele, Silene, ao Rodrigues. Tem várias pessoas aqui que entraram, que eu estou muito grata de ver por aqui. A Elza, enfim. Só agradecer a vocês todos. E Maria-Elise e Lisandra, sem palavras para esse convite. E assim, eu acho que vocês estão tendo a obrigação agora dessa pulverização, desse saber, dessa metodologia, porque, na verdade, cada ambiente que a gente atua, a gente cria uma metodologia própria, intuitiva para aquele grupamento. Então, quem tem a experiência tem que passar isso. Eu acho que vocês têm toda a expertise agora para levar isso para o Brasil. Tá bom? Gratidão, Guacira, gratidão, doutora Lisandra, gratidão a todos que estão aqui. E assim seguimos, né? Para o mais. Assim gratidão. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu também. Tchau.